Sejam bem-vindos a mais um episódio do Resgate a Sua Voz. Que bom ter vocês aqui com a gente. Vem já mais pertinho, pega seu chimarrão, seu café, seu chá, sua Coca-Cola, mas vem perto de nós, porque você sabe que nessa mesa só senta gente fera, nessa mesa só tem pessoas de verdade, com voz verdadeiras, que estão transmitindo uma mensagem para esse mundo. E eu nunca vou estar sozinha aqui, sempre vou estar bem acompanhada. E hoje estou com os alunos do Resgate a Sua Voz. Sejam bem-vindos! Obrigada. Oi, gente. Oi. Vocês estão nervosos? Um pouquinho. Que bom ter vocês aqui. Que bom. Eu sei que é um pouquinho desafiador, mas isso faz parte do método Resgate a Sua Voz. É a minha unção que Deus me deu. É o meu propósito, é dar voz a outras pessoas, é ser ponte, ser acesso para elas. E quando eu olho para vocês, eu já vejo vocês lá na frente com o podcast de vocês, com o estúdio de vocês, com o movimento de vocês. Eu já sou muito orgulhosa de quem vocês são nesse mundo. Então é por isso que vocês estão aqui. Se vocês aceitaram essa proposta, é porque bem no fundo vocês sabem também que tem verdade, que tem autenticidade, que tem propósito aí dentro de vocês. Mas se apresentem para o pessoal que está nos assistindo. Contem quem vocês são. Bora? Vamos lá, Charles. Quem Vamos. é você? Oi? Oi, eu sou o Charles, eu tenho 33 anos e eu trabalho na área de logística, sou líder de pessoas e também sou cofundador do Semente Imersão. Uau, seja muito bem-vindo. Obrigado. Oi, Lizzy. Quem é você? Oi, meu nome é Lizzy, eu tenho 12 anos, tô no 7º ano. E eu tenho um perfil nas redes sociais chamado lizzy.mesquil. E eu faço vídeos de música pra internet. Uau, seja muito bem-vinda, Obrigada. aluna. Tá bem? Tô. Não vai desmaiar. Oi, Ari. Olá. Tudo bem? Tudo Quem bem. é você? Se apresente para nós. Bom, primeiramente, oi você, oi Semente, meu nome é Elton Plaque, eu sou filho, amigo, irmão, depende das estações ali do que está acontecendo na vida. Primeiramente, gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui, é uma honra conhecer a Esther, não somente como mentora, mas como amiga, Ai, é como verdade. conselheira, então, de coração mesmo, eu estou muito feliz. E por a gente compartilhar do chimarrão e dos mesmos hobbies, né? Então, hoje eu sou o fundador do Semente, eu sou acompanhado com o meu braço, que é o Charles, e eu tenho certeza que hoje vai ser benção aqui. Uau, que bom, que alegria. Eu me torno amiga dos meus alunos e vocês foram os amigos que se tornaram alunos. Sim. Então eu tenho foi um bem. carinho, eu tenho um carinho enorme por vocês. Muito obrigado, Lizzy. Muito obrigado por acreditar no Resgate Sua Obrigada a você. Voz, por estar aqui. E bora, vamos tomando chimarrão, tomando água, respirando bem fundo e vamos conversar, porque para quem não sabe, quem está nos assistindo, essa galera aqui trabalha muito com as redes sociais e nós somos bons em alguma coisa. A gente sempre tem algo para oferecer, para transbordar. E vocês encontraram algo que vocês são bons e que deu resultado. Não é verdade? Sim. E tá fluindo ou não tá Sim. fluindo? Sim. Tá fluindo. Ai, eu Sim, fico muito tá feliz. acontecendo. E eu quero que vocês contem pra gente os desafios da rede social. Como que pra vocês foi a primeira vez que vocês viram, poxa, que legal, é isso. Que vocês viram assim, meu Deus, a quantia de curtida que deu esse post. Como que foi pra vocês isso, Charles? Pra mim, eu tinha muita dificuldade de me comunicar com as pessoas, porque eu sou uma pessoa tímida, mas a partir da aula que a gente fez junto, eu consegui me soltar, eu consegui conversar mais com as pessoas e até a minha dicção, né, melhorou, os vídeos, daí às vezes o Ari até brinca comigo. Hoje eu vou usar o Charles para poder conectar com os meus seguidores. Aí eu falo de novo, Ari, daí eu vou lá e falo, tá bom, já sei já. Então, pra mim, eu tô bem, já tá tudo fluindo já e tá indo certinho do jeito que você ensinou a gente, né, lá Que na legal. sobreaula. E você tá sendo você. E eu tô sendo eu, Não daí, precisa às montar vezes alguém ali. sim, eu não preciso ser. Daí o Ari falou assim, Charles, não pode falar isso, mas assim, eu falo, Ari, mas eu sou desse jeito e tá tudo bem, as pessoas, né?
Mas vamos abrir uma ressalta, a Esther nos ensinou que cada um tem o seu perfil e a gente Sim. respeita e a gente acaba se complementando, né? Isso, muito que bom. legal. Mas eu tô gostando bastante. Que bom. E Lizzy, conta pra nós como é que foi quando você fez o teu primeiro post e viu que tu tinha nascido pra aquilo. Ai, Um misto de susto não com sei. medo, pavor. Assim, eu fiquei muito feliz, principalmente com aquele vídeo que bateu 1 milhão. Eu, tipo, fiquei, meu Deus do céu, como é que isso aconteceu? Eu, tipo, 3 meses atrás eu não postava nada, eu não conseguia nem 50 curtidas e do nada, tipo, uau, assim, do nada. Foi muito, muito impressionante, mas ao mesmo tempo deu muito medo, porque, tipo, eu pensava, mas eu continuo, eu paro, eu não sabia o que fazer. Mas daí eu continuei, eu vi que deu certo e eu vi uma coisa que eu gosto, então, né? Fluiu. É. Que coisa boa. Yari, conta pra nós. Então, o meu relacionamento com a internet já aconteceu de umas caminhadas, né? Eu já cheguei a ter bastante seguidores lá, só que a influência que eu usava lá dentro não era pro bem. Eu era uma pessoa bem perdida na identidade, então o que o senhor ministrou pra mim? Deixar de seguir todo mundo e Meu começar do Deus. zero. Sim, e quando eu comecei do zero, eu comecei a ir no orgânico. Então, os vídeos onde mais bombam, onde tem mais conexão, é o que eu não penso. Eu ligo a câmera e falo. O que é genuíno, né? Então, eu acredito nisso, eu não acredito em trend, eu acredito que a gente é atemporal. E com o tempo as pessoas vão se conectar com a gente no que a gente carrega. Então, a gente não precisa entrar numa trend, não precisa entrar numa moda, porque essa moda vai passar. Mas o que a gente carrega, não, né? Então, que bom que eu deixar de seguir todo mundo e começar do zero essa audiência nova. E tá acontecendo, o direct é orgânico, as imersões que a gente faz também é tudo no orgânico e o público vem, porque acredita no que a gente carrega, não performa, né? Uhum. E é isso. Não performa. Essa é a palavra. Eu tava vendo uma notícia que saiu agora recentemente, que o Instagram, ele tá flopando por conta que tem muitos vídeos muito bem editados, muito bem elaborados. E o que mais o Instagram, o próprio dono, né, do Facebook e do Instagram, ele vai dar ênfase pro microempreendedor, para aquele que tá começando com vídeos simples, que é esses que vão começar a valorizar por conta que meio que comercializaram demais, virou uma... E tá tudo bem também, virou uma ferramenta de comércio. Mas acabou aquela graça do post simples da pizza com o pai e a mãe no final de semana, aquela foto mal tirada. Sim. Aquele store mal tirado foi se indo embora. Porque tá todo mundo entrando no mesmo padrão. Aí, pra quebrar o padrão, eles vão começar a subir o que é simples, o que é meio... E realmente, tá? Eu testo tudo pra saber se realmente dá certo. Eu testei e eu vi uma grande diferença de um post bem elaborado pra um mais ou menos. Não foi mal feito, mas foi mais natural, mais simples. E o mais simples decolou. E o outro tá ali, pedalando. O que a gente leva um tempo pra editar, né? Eu já vi um meme assim, eu levantando a coluna toda torta, editou por 4 horas um vídeo pra ir lá e ganhar 10 curtidas. É que as pessoas gostam disso natural da vida acontecendo, né? Não gostam de performance, que a gente que assiste, a gente consegue ver que aquilo não é real, né? Aí, no meu ponto de vista, eu acho que isso que é legal, que a gente vê algo acontecendo de verdade. Sim. Isso foi o que me inspirou a criar o método Resgata Sua Voz, que muita gente acha que vai para aprender a cantar bonito ou performar, falar com técnicas, mas quando na verdade começa tudo no auto-resgate, no se encontrar e trazer naturalidade, porque por muito tempo oratória era o contexto de oratória era falar com muita classe, falar com muitas palavras bonitas. Só que aquela pessoa que tem uma ótima oratória, tá tudo bem. A gente fica assim, nossa, que lindo. Mas eu não entendi nada do que ela falou. Já aconteceu com vocês isso? A pessoa falou tão muitas bem vezes. que tu fica... Mas eu não entendi. E porque, às vezes, aquela pessoa, ela tá se ouvindo muito, mas não tá ouvindo o seu público. E aí chegou uma fase, Charles, que agora todo mundo sabe como fazer um vídeo bonito. Todo mundo sabe que tem pessoas que vai lá e alugam um carro para postar. Todo mundo agora já sabe que tem pessoas que vai ali em Alphaville e faz um vídeo.
Então, como saturou e todo mundo já sabe o caminho, agora o que, que nós vamos precisar? Voltar para a origem, para a simplicidade. As indústrias comerciais estão mudando a moda de roupas, chalés, sítios, estão tudo mudando a parte comercial para o interior, para coisas simples, para o dia a dia, para a vaquinha tirar leite. As pessoas lá da grande estão indo para o interior. Então, as indústrias comerciais, as redes sociais estão entendendo, estão criando esse mesmo movimento. Como nós temos um coração em Deus, nós já ouvimos antes da parte marketing comercial, nós já ouvimos de Deus. Semente. Sim. Nós já entendemos. Simplicidade. Foi um vídeo bem elaborado que subiu ou foi um vídeo natural lá na tua casa? Eu tava de pijama. Olha isso. O cabelo molhado, a porta tava aberta. Nem fechada tava. Não tava, tipo, tinha um fundo cheio de caixa atrás, que a gente tinha acabado de mudar. Só foi. Só foi. Só foi. Era 8 da noite. Minha mãe tava trabalhando. Meu pai, acho que tinha ido buscar ela. Eu falei, por que eu não faço um vídeo aleatório, né? Tava entediada, tava deitada, quase dormindo. Eu tava rolando a For You, apareceu um vídeo. Eu fui usar o áudio do Instagram, fiz. Só foi. Só foi. As Uau. pessoas se conectam, né? Com pessoas reais. Isso. Uhum. Conexão. Sim. Daqui a pouco vai começar a saturar isso também, tá? Porque é assim, a modinha ela vai indo, vai saturar de novo. O que não vai saturar? É a nossa identidade. Isso não vai saturar, a gente vai precisar se reinventar o resto da vida. Eu comecei no orgânico em 2020, morrendo de vergonha, não sabia direito como que ia ser, mas eu sabia que eu precisava me posicionar. Hoje a minha conta está bem grande, tenho uma audiência bem legal, minhas vendas, e eu vivo da internet, desde 2020 para cá, não precisei fazer tráfego, nada, vivi da internet. Só que isso foi um trabalho formiguinha. E de 2020 a cada ano, para não dizer assim, a cada semestre, eu estou me reinventando. Tem coisa que eu testo e dá certo, tem coisa que eu vejo não deu certo, tá bom, tira e tal. A gente vai se adequando conforme a demanda. Mas sabe o que aconteceu? O que não mudou? Eu não mudei, eu continuei na mesma essência, eu me reinventei, recriei muitas coisas, mas a Esther Portela continua firme e forte, a mesma. Então, é isso que eu queria falar para você, ver a oposição de vocês, porque é difícil, né? A gente às vezes está em casa de chinelo de dedo, descabelada, e aí tu olha pro teu Instagram, você tá lá, Photoshop, aquela fotona, teu perfil, o vídeo, o último vídeo, milhões de pessoas foram lá curtir. Como que vocês fazem? Como que é para vocês se ver, amar a versão da casa e manter aquilo? Tem alguma dificuldade? Teve algum momento que vocês se pegaram achando que poderiam estar sustentando um personagem e não ser mais vocês? Já aconteceu isso com vocês? Ou é só lá em casa? Comigo já aconteceu. Até uma pessoa um dia veio me falar que parecia que eu tava forçado na internet. Porque às vezes, quando eu vou gravar com o Ari, eu faço meio que um jeito de pessoa, só que eu sei que eu não sou aquilo. Daí um dia uma pessoa veio falar, eu falei assim, Ari, eu tenho que ser natural, esse meu jeito de ser, falar o que eu penso, esse é o meu estilo, né? E as pessoas vão ter que entender, então eu gosto de ser eu mesmo, eu penso assim. Uau. E você, Lizzy? Eu acho que nunca aconteceu comigo, mas eu já tive medo de acontecer isso comigo e, tipo, eu fazer alguma coisa com que, tipo, não fosse eu. E daí eu tinha medo de, tipo, será que eu gravei um vídeo e ficou bom? Será que sou eu? Será que, tipo, eu não tô... Performando demais? Será que eu não tô parecendo mais um personagem... com fala gravada, com fala, tipo, no roteiro do que eu mesma. Eu já tive medo disso, mas eu acho que nunca aconteceu. Mas eu já Uau. tive medo. Que bom que não aconteceu. E não vai acontecer. Porque pra você a informação tá chegando antes. E aí, como você é jovem, tá com seus pais aqui no fundinho, ó. Pra quem não sabe, eles estão aqui nos bastidores. Tem pai e mãe te acompanhando. Você tá fazendo uma diferença já no mundo. Você já tá 10 anos à frente de muita gente. Uhum. E isso é emocionante.
ver pai e mãe presente, abrindo mão, fechando a sua agenda para estar aqui. Então, ali, orgulhosos por você. Isso faz toda a diferença, porque a história já chegou nos teus ouvidos. Tem alguém cuidando da tua imagem, às vezes você nem sabe, você fala, ai, que tédio, pai, ai, que tédio, mãe. E às vezes você não tá entendendo, mas quando você tiver a minha idade, você vai ver, nossa, fazia muito sentido. Então, você não vai ser atingida por isso, porque tu tem paz na frente, tem Deus na frente cuidando de você, do teu propósito. Tenho muito Obrigada. orgulho de você, querida. Ari, Já conte. aconteceu, sim, na época daqueles efeitos. Teve uma época que o Instagram soltou muito efeito e daí deu uma crise de identidade em mim. Por conta de eu ver a perfeição dos outros e daí eu me olhava e só jogava efeito. Daí chegou um tempo em que o Senhor ministrou a fotografia. A minha fotografia hoje ela não tem edição, né? Então a gente está numa transição de fotógrafo para a gente focar somente nas imersões. Está acontecendo essa transição de uma maneira leve, mas hoje os meus ensaios fotográficos não têm Photoshop. E eu vivi na pele em gravar, colocar muito efeito, mas aquilo ali dá ruído na minha identidade. Então daí o que eu entendi? Que quando a gente está na internet tem que ter um posicionamento de ou eu vou produzir ou eu vou consumir. Se você querer sustentar os dois não vai dar certo, porque vai vir alguma comparação. Se a gente começar se alimentando ali na internet, a gente vai se comparar. E o nosso caminho não é igual ao dos outros ali, né? Então o que eu deixo de recomendação é evite usar efeitos. Porque senão você vai começar a distorcer a tua imagem, nem percebendo quando você vê, você já tá só jogando Photoshop. Você não vai gravar aquele stories orgânico porque você quer um efeito. Às vezes a luz não tá perfeita, você, não vou postar porque a luz não tá boa. E daí você vai começar a se sabotar e a mensagem não vai chegar, né? E também Muito tem bom. coisas que acontecem, que tem gente que coloca tanto efeito nas coisas, que um dia a gente saiu pra um lugar e falou assim, Charles, será que aquela pessoa realmente é aquela? E você, Ari, não dá pra saber se aquela pessoa é essa que tá na foto, Sim. porque as pessoas jogam muito... Ou C&A. Também, agora que C&A. tá bastante na moda isso daí, né? Sim. Meu Deus. E filtro. Teve uma época que o Instagram tirou os filtros, né? Sim. Vocês lembram? Nossa. Meu, foi um susto pra muita gente. E aí vocês estão vendo o quanto a humanidade está com crise de identidade? Uhum. Se nós não soubemos quem nós somos, se a gente não sabe a nossa identidade com clareza, a gente não vai saber nosso propósito, gente. Sim. Como que a gente vai saber ter uma identidade bem resolvida? Se nós somos uma geração que não tem pai e mãe presente. Uhum. É raro encontrar Lises nas nossas mesas. É muito raro. A nova geração que está vindo, graças a Deus, está vindo uma nova geração que vai ter pais e mãe presentes, que nós estamos com consciência. Mas e nós? Né? Eu não posso reclamar. Um beijo e um abraço para meus pais. Eles até estariam hoje aqui, mas a mãe está com um probleminha de saúde. Amém. Não puderam estar, mas eu não posso reclamar. O pai e a mãe foram presentes. Amo vocês demais. Um beijo no coração de vocês. Hoje, se eu estou aqui, é porque eu também tive uma mãe que ralou me levando nas aulas de música, um pai que ralou trabalhando domingo a domingo para conseguir manter a gente em casa, para manter minha mãe como dona de casa. Amo vocês. Só que não acontece quase isso. E aí? Como que a gente faz com essa crise existencial de identidade? Uma das minhas crises que eu tive, embora tendo mãe e pai presente, a gente rala na vida, né? Uhum. Porque o meu problema não foi nem meus pais. Meu problema foi a minha rebeldia. Uma filha de pastor que queria conhecer o mundo. Que já não era suficiente o que tinha dentro de casa. Pais saudáveis. Eu queria... Então, o meu problema foi a minha rebeldia, as minhas escolhas. E com isso eu tive algumas consequências. Uma delas era o perfeccionismo, que todo bom melancólico carrega esse karma. Que é você olhar e não gostar daquele vídeo. Olhar e não tá bom. E você, às vezes, ficar ali remoendo e pensando e construindo uma ideia na tua mente e não colocar em prática. Esse foi um dos meus maiores desafios da minha vida. Eu vou contar como eu venci, depois eu quero que vocês contem o de vocês. Porque eu sei que vocês já foram e estão vencendo o perfeccionismo, porque é um negócio que vai com a gente. A gente precisa se dialogar, um diálogo interno de sair desse lugar.
Um dos meus era o perfeccionismo de construir o momento certo, a hora certa. Só que esse momento certo nunca vai chegar se eu não me posicionar e fazer com o que tem nas minhas mãos. Então eu esperava, por exemplo, o dia que eu tiver o celular bom. Até chegar o dia do celular bom, eu comecei com o que eu tinha. Um celularzinho horrível, câmera embaçada. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Assim eu comecei. Meus primeiros vídeos eram um celular simplesinho que eu tinha ganhado ainda de doação, porque o meu tinha estragado. E aí um pastor querido tinha 2 celulares, doou um lá pra nós. Na sequência, em seguida, eu consegui comprar um melhor, mas ainda não era o que eu queria. Mas foi assim que eu comecei. Ali eu fui quebrando os meus padrões de perfeccionismo. Tudo isso em 2020. Eu fui quebrando. Cara, se eu vou ficar esperando, eu não vou fazer. Fui e comecei. E aí, nessa mesma época dessa quebra de padrão, Deus me deu uma palavra. Ele me mostrou a natureza dele. Quem é Deus? Quem é Deus na sua natureza? Não o Deus que a religião nos ensina, mas Deus na sua natureza. Deus, na sua natureza, é criador de todas as coisas. Ele inventa. Ele é criativo e ele faz com o som da voz. Na criação, quando ele está criando o mundo em si, ele constrói aquilo em 6 dias. Ele não fez da noite pro dia. Por quê? Ele queria deixar uma mensagem para nós. Porque ele é supremo, ele poderia fazer assim, ó. Mas ele queria passar um recado. E o recado de Deus para mim naquele dia foi a construção dos 6 dias. Existe uma construção. Tudo que você verbaliza se materializa. Então ele falava, acontecia. Ele via, falava, acontecia. Eu comecei então a me ver com o iPhone. Eu comecei a sentir como que seria. Eu lembro que eu tinha a minha aluna, que ela tinha esse mesmo, era o lançamento na época. Falei, me dá aqui, deixa eu sentir, deixa eu ter. Eu preciso forçar minha cabeça para eu me ver com um celular desse, porque na minha cabeça era impossível. Você me dá aqui. Ai, Jesus. Sua amiga, não é inveja. Eu falei pra ela, aluna, não é inveja, em nome de Jesus. Mas eu não consigo me ver com esse celular. Eu acho que pra mim tem que ser um mais inferior. Me dá aqui, deixa eu segurar, que eu preciso quebrar esse padrão. Por quê? Deus, ele vê, fala, acontece. Aí eu precisei trabalhar isso na minha mente. Nesse processo do trabalhar, a gente vê que Deus trabalhou em 6 dias na criação. Ele faz tudo. Ele olha, deu uma melhoradinha, falou, criei tudo, Adão, vamos dar uma melhoradinha. Vamos trazer as mulheres, né, Lizzy? Vamos melhorar isso aqui. Vamos trazer. Montaram ali, criou a Eva e tal. Olhou. Aí que foi o grande recado de Deus para minha vida, que está escrito assim, lá em Gênesis. E viu que era bom. Deus, o próprio Deus, ele olha para o que faz e gosta do que faz. E nós, melancólicos perfeccionistas natos, estamos sempre colocando uma crítica naquilo. Não, o próximo vai ficar assim, o próximo não sei o quê. Eu acho que eu não vou postar. Esse aqui eu não vou postar. E aí Deus, naquele exato momento, em 2021 aí, que eu já lembro que o Felipe já tinha nascido. Em 2021, aquele padrão foi desmontado, desconstruído na minha mente, e de lá pra cá eu tenho que sempre estar lembrando que quando eu faço algo igual esse podcast, eu vou ver. Eu vou aprimorar igual Deus fez. Deus aprimorou depois. Ele criou mais a Eva ali. Não estava no script, ele vai criar algo. Então, eu olhei meus episódios anteriores que a gente gravou e vi, dá pra melhorar, vou fazer algo assim. Mas eu não fiquei assim, ai, que horror, meu cabelo, não sei o quê. Não, eu vi que era bom. Eu vi, no próximo eu melhoro, mas tá ótimo isso aqui. Então, esse de hoje vai ser a mesma coisa. Eu vou olhar, vou ficar tão feliz e grata. Poxa, eu tava com amigos, alunos, pessoas que cresceram. Feliz e grata. Sim. É isso o recado que Deus está deixando aqui. Ele viu que era bom, ele foi grato por ele mesmo ter construído aquilo. E hoje os nossos influencers, se eles entenderem isso, não, eu sou grata. Grata pelos pais, grata pela câmera, grata pela luz, grata por isso. Pronto, acabou. Isso foi a virada de chave na minha vida. E eu queria compartilhar isso com vocês e com os meus alunos, quem vai assistir. Poucas pessoas sabem dessa história do iPhone aí. Sim. E aí, Charles? Quer começar pelo Ari? Quando eu escuto você falar tudo isso, me vem assim, que a mensagem, ela não pode ser maior que o mensageiro, né?
Quer dizer, a mensagem tem que ser maior que o mensageiro. Então, nesse caso, o mensageiro é você. Se você ficar no teu perfeccionismo, a mensagem nem vai chegar. Uhum. Então, eu também já vivi na pele isso com a minha câmera. Eu fui num evento de fotógrafo e eu tinha uma câmera muito inferior. Só que daí eu falei, senhor, eu quero uma estratégia para eu me conectar. Eu levei o chimarrão nesse evento e tinha uma moça lá, eu falei, deixa eu pegar a tua câmera. Peguei essa câmera na mão e falei, Deus, é essa câmera que eu quero. E daí eu falei, não é inveja, tá? Mas é só pra canalizar. Aí o senhor foi lá e me deu uma câmera 10 vezes melhor. A que eu queria era essa coisa de merecimento, né? Ela ali foi lá e me deu uma R8, que era a câmera dos meus sonhos. Olha Então aí. hoje a gente comprou essa câmera, já pagou. Então eu vejo que o perfeccionismo ele paralisa a gente por causa da mensagem que a gente carrega. Então hoje o que eu vejo lá em casa, na prática, com tudo que a gente está plantando, a gente deixa nossas máscaras, os títulos, e é a gente mesmo ali na frente da câmera. Às vezes a gente posta que não, a gente posta todo dia lá. Hoje nós não largamos o arado na academia, mas quando a gente falta, a gente fala, ontem a gente largou, a gente é ser humano, a gente não é um robô. Uhum. Então, o que eu vejo que gera mais conexão ali dentro na internet é a gente ser real de uma maneira de ser vulnerável também. Uau. Tem dias que a gente não vai aparecer, tem dia que a gente não tá bem. Então, a gente também olhar pra gente e falar, não, hoje eu não tô pra dar uma mensagem, eu não tô legal. Mas a gente vai ter foto, vai ter vídeo, vai ter conteúdo pra levar essa mensagem também, né? Sim. Porque tá na consciência da internet, não é todo dia aparecer falando, mas às vezes é contar aquele storytelling, né? Uhum. E ser vulnerável ali, entender as estações, que tem estações que a gente não vai estar ali pra falar, né? A gente não tá bem todos os dias, né? Uhum. Então eu acredito nisso também. Ter consciência que a gente não é escravo daquilo. Sim, é uma ferramenta boa, mas também a gente não pode ser manipulado por ela, né? Muito bom. É isso. Muito bom. E aí, Lizzy? Compartilha. Ai, eu confesso que algumas vezes foi meio complicado de gravar vídeo, porque, tipo, às vezes eu queria muito gravar uma música e essa música parecia que não batia com o tom da minha voz. Aí, por exemplo, meu pai, ele ama o Fernando Sorocaba. E eu queria muito gravar uma música do Fernando Sorocaba. Só que o tom deles é muito grave. E eu tentava e não saía. Só que eu ficava muito nervosa. E eu fiquei, tipo, teve vezes que eu já fiquei 1 hora gravando um vídeo por causa do perfeccionismo. Só que isso é muito ruim. É horrível, tipo, muito ruim mesmo. Porque daí, tipo, você fica pensando, ai, mas eu tenho que fazer bonito, senão não vai ser bom, nananana. Só que eu comecei a ver que, tipo assim, não é isso que tá viralizando. Teve vezes que eu desafinei no meio da música, teve vezes que eu comecei a rir no meio da música e eu postei. E, na verdade, viralizou mais do que os outros vídeos. E isso, tipo, me deu um toque, assim, sabe? Que eu nunca tinha percebido. Que eu não tinha percebido que ser eu, que errar um pouquinho não vai fazer mal. Só vai, talvez, mostrar que nem o Ari disse, eu sou um ser humano. Eu tenho meus pontos fracos. E isso mostra que eu sou eu. Isso aí. E, tipo, isso me ensinou muito, que agora eu não penso mais muito nisso. Uau, parabéns. É isso. Obrigada. E olha, é tão jovem, né? Uhum. Com essa mentalidade já. Nada paralisa ela, hein? Não, vai acelerar ainda Parabéns. mais. Obrigada. Eu, na questão de perfeccionismo, eu acho que eu não tenho essa questão. Se eu tô gravando um vídeo, por exemplo, eu e o Ari, vamos gravar um vídeo. Pro Ari, ele faz 10 vezes o vídeo. Melancólico. Eu na primeira vez eu falo, tá bom. Tá bom, nem olha. Mas lá atrás tem o espelho. Eu falo, Ari, tá bom. Pra mim, sabe, eu acho que é isso que as pessoas gostam. Pra mim é muita performance. Então, pra mim, fez um vídeo agora, tem alguém passou lá atrás, pra mim tá ótimo desse jeito. Certo? E eu gosto disso, sabe? Eu acho que as pessoas também devem gostar, né? Sim. E na questão de, igual a Ari falou, e você também falou do celular, ai, senhor, sabe o que a gente faz? Eu, pelo menos, que eu faço? Eu vou pra academia, aí tem um carro que eu quero muito. Eu falaria, espera. A gente coloca a mão no carro e fala, senhor, é esse carro mesmo que eu gosto. Eu falaria e fica olhando pros lados pra ver se não tá aparecendo. Não, mas é que eu tô roubando. E eu falei, senhor, é esse carro mesmo que eu quero. E eu sei que isso dá certo porque quando eu tinha uns 25 anos, mais ou menos,
eu pedi pra Deus esse carro que a gente tem. Com o teto, da cor, e Igualzinho. a gente tem esse carro. Uau. Uhum. Só que agora eu já enjoei, né? Aham. Agora eu já quero outro carro. E eu tô Aham. pedindo pra Deus. E eu sei que Deus vai dar. Vai sim. E uma coisa legal de falar também, quando a gente pede algo e a gente recebe, é a gente fazer a manutenção daquilo que a gente pediu, né? Porque às vezes a gente ganha algo, a gente recebe algo, mas a gente não cuida. Então isso é muito importante. O nosso carro, por exemplo, a gente manda lavar com frequência. A câmera já faz mais de 1 ano que eu tenho ela. Então o que que a gente vai fazer agora? Levar para uma manutenção. Ela tá estragada? Não. Mas por que que eu vou deixar ela estragar para depois eu consertar? Muito bom. Então é igual ir no médico, né? As pessoas a grande maioria só tá indo no médico quando tá doente. Mas por que não fez um check-up antes? Que daí a gente deixa, tipo, por exemplo, eu quero um carro, eu deixo o carro estragar, aí eu vou pedir algo melhor pra Deus e vou falar, e Deus vai pensar, ué, se ele deixou aquilo lá estragar, não cuida, por que que eu vou dar algo melhor pra ele? Exatamente. Desse jeito, eu penso assim. E isso tem a ver com a gente sustentar aquilo que a gente está construindo. Sim. Não basta a gente estar ali, por exemplo, o carro estragado, eu vou vender o carro, mas vai vender o carro estragado então para outro? Não, vou arrumar, vou deixar ele bom e essa outra pessoa vai desfrutar porque ela tá numa outra fase, ela tá num outro tempo, Sim. ela só vai fazer bem para ela o meu carro. Só não faz mais para mim sentido, mas para aquela pessoa vai ser bênção. Então, se vai ser bênção, ele tem que prestar. Ele Sim. tem que estar bom. Sim. E a pregação está falando comigo, igreja. Isso aconteceu agora, eu tava louca para trocar de carro, e aí eu tava enrolando para trocar os pneus do meu carro. Falei, ai, cara, eu já quero trocar mesmo, vou deixar assim, meio carequinha, não tem problema, que nada. E aí eu levei uma bordoada, assim, de Deus mesmo. Ah, é assim que você quer o seu próximo carro? Vai chegar com os pneus careca também? Falei, não, então, na mesma moeda. Forte. E aí foi onde eu mandei trocar. Você quer saber? Eu vou trocar até o step agora, então. Então vai fazer. E aí foi trocado todos os pneus, o carro tá lá. Coisa mais querida, coisa mais linda. Eu já queria jogar ali no rio. Aí eu pensei, não, Deus, me perdoa. Não posso jogar no rio. Ele é o que me serve, é o que está me levando pro meu propósito, que é o que vai escalar. Isso pra mim é uma baita virada de chave. Sim. É sustentar Sim. pra poder escalar. Sim. E sustentar tanto na vida pessoal como no online, né? Tudo, amigo, tudo. Agora, pra gente fechar esse quadro, já que vocês são influenciadores, eu vou dar pra vocês um elemento Uhum. aqui. E já que vocês têm conexão com a galera de vocês, vocês têm um povo que assiste vocês e vocês são influencers, vocês influenciam essa galera. Com esse elemento, eu vou desafiar vocês. Eu fiz isso com os meus alunos que passaram por aqui antes. Tá. Com base nesse elemento, você vai virar para essa câmera, o Charles vai falar com a sua galera que vai estar lá. Imagina, aqui não tem uma plateia, então nossa plateia está por trás das câmeras. E quando for a vez da Liz, do Ari, vão olhar para aquela câmera ali. Você vai olhar para esse elemento e vai argumentar. O Charles, ele vai vender esse elemento. A Lizzie, ela vai dar como se você fosse dar o favor dela. Você vai dar uma palestra sobre esse elemento, Meu Deus. tá? Mas é coisa rápida. É como se você vai dar um resumo da vida, um discurso, tá? Um Rapidinho, discurso. Como é que eu explico uma ampulheta? Fala sobre tempo. O tempo, porque o tempo, Como que é possível fazer uma Tempo. palestra sobre uma ampulheta? A gente vai dar um jeito. Um desafio. É um desafio. E você vai dar um conselho, que nós vamos terminar essa rodada em você. Então, vocês Certo. já fazem, já se despede do público. Então, você vai vender e você vai dar um discurso sobre isso. Então, imagina que você está lá numa grande apresentação representando a empresa do seu pai e você vai estar lá, ou vai abrir o show, mas você tem que dar um discurso de abertura. Você vai falar, então, o tempo, meus queridos, o tempo ele é valioso, senhoras e senhores. O tempo! E você vai ficar assim, você vai acrescentar alguma coisa. Olha, o tempo aqui é bem curto. Literalmente, o tempo aqui vai ser bem curtinho. Então, é coisa de 1 minuto você consegue estar falando. Você vai vender, você vai dar um discurso
e você vai dar um conselho. Estão prontos? Sim. Então, começando, Charles, olha para aquela câmera e você vai convencer os seus queridos influencers, seus Ó, seguidores. Isso daqui, Tá pronto já? sim. Foi então, bora. Isso daqui, essa ampulheta eu comprei e eu quero também que vocês comprem. Mas vocês que têm uma pessoa que tem uma família grande, que eu tenho, sou um filho de 6 irmãos, e lá em casa a gente comprou isso daqui porque a gente tinha problema com questão de, como é muitos irmãos, e a hora do banho, aí todo mundo falava, é minha vez, é minha vez. Então minha mãe comprou isso daqui pra gente fazer um cronômetro. A hora que todo esse produto descer aqui embaixo, é porque acabou o tempo. É a vez de outra pessoa. Então, você que tem essa questão, que tem irmãos, que demora muito no banho, e que vocês sempre tem essa questão de discussão de quem é a vez de tomar banho, é a minha vez, é a vez dele. Então, compre isso aqui que vai resolver os seus problemas. E eu quero agradecer a presença pela Esther ter convidado eu. E eu sei que é algo que foi Deus que colocou no coração dela, porque ela sabe a minha dificuldade de se comunicar na frente das pessoas e de poder falar, né? Mas eu também tô aprendendo muita coisa, até na questão da minha dicção, as atividades que a Esther passou pra gente, tá melhorando muito o meu jeito de falar, até na questão de eu falar rápido e mais devagar. Então, isso tá me ajudando muito. Eu quero agradecer. Muito obrigado. A Parabéns. gente tá muito orgulhosa. Muito bem. Parabéns. Obrigado. Oi, querida. Oi, Está tudo pronta? Não. Ai. Olha, daqui a pouco eu vou te mandar. Faz uma música. O tempo. Calma, deixa eu raciocinar um pouquinho, que não deu tempo ainda. Pra quem não sabe, a Liz é uma baita cantora, tá? Já fez show e tudo. Uhum. Como é que explica uma ampulheta? gente? Hum, Como é que explica Ó. uma ampulheta? alguma coisa do tempo com o pai e a mãe, algo assim. Dos seus avós também. Isso. A ampulheta, ela é um tipo de relógio muito utilizado, muito mais utilizado antigamente, mas ela é principalmente um símbolo para a gente aprender a valorizar o tempo. O tempo é uma coisa que nunca mais vai voltar. Então, você tem que aprender a valorizar ele de um jeito que você saiba aproveitar e, ao mesmo tempo, saber utilizar ele. Saber aproveitar é você conseguir aproveitar cada minuto da sua vida pensando, eu nunca mais vou voltar nesse mesmo minuto, nesse mesmo segundo, nesse mesmo local, com as mesmas memórias. Saber utilizar ele é também não saber perder o tempo. Então, esse caso de não perder o tempo, você conseguir utilizar ele de uma forma que você não fique parado ao ponto de perder a sua vida. Então, é muito importante você aprender a valorizar para não perder o tempo. Uau! Uau! Ela pode ser palestrante, tá? Ah, com nossa! Escorreu uma lágrima aqui, moça. Parabéns, muito obrigado pela sua presença, minha querida. Obrigada Gostei. também por me convidar. Ari, conselho pra nós. Vamos Sim. lá, a voz da sabedoria. Oi você, oi semente. A minha pergunta é sobre o tempo. Se eu fosse te dar um conselho sobre o tempo, o que você tem para oferecer para o Senhor hoje? Eu acredito que todo mundo tem o seu tempo, as suas 24 horas. Como eu sou cristão e lá na Bíblia diz que há tempo de plantar, tempo de colher, faz muito sentido eu te dar esse conselho. Às vezes o Senhor não vai te pedir um tempo para você plantar. Às vezes o seu tempo é desfrutar. A gente acha que no tempo da colheita é onde a gente mais vai descansar. Mas na colheita, sério, é o tempo onde a gente mais trabalha. Na colheita é onde a gente mais semeia. Na colheita é onde a gente mais lança as sementes. Uau. Então, se eu pudesse falar para o Senhor hoje, se essa câmera aqui fosse o Arielton do passado, eu falaria que o tempo é onde eu mais investi no secreto com o Senhor. Se hoje a gente está aqui e tocou no coração da Esther, a Esther, para quem não sabe,
A gente se conheceu num evento onde eu estava servindo com a fotografia, investindo o meu tempo com o meu talento, a gente se conectou e hoje a gente é amigo, não tem como não se emocionar, porque eu acredito no que você carrega. Você é muito mais do que uma mentora, você é muito mais do que uma amiga. Amiga, não tem palavras, é só quem fecha um pacote de Resgate a Sua Voz com ela para entender o que você carrega. Você carrega uma unção, eu te vejo pela tua alma, sabe? Eu vejo o teu futuro e eu vejo o seu tempo, o Amém. quanto você investe nas sementes que o Senhor colocou no seu coração. Então hoje, se eu fosse dar um conselho sobre tempo, se você ir no secreto hoje e falar, Senhor, eu entrego a minha vida, a minha juventude, o meu tempo a Ti, o Senhor, Ele vai mudar a sua agenda. Uau. Ele vai mudar o seu repertório, ele vai mudar a sua dicção, ele vai mudar a sua oratória. E é claro que o Senhor usa a Esther para te dar essas ferramentas, usa o Charles para acabar com o meu perfeccionismo, usa você para me mostrar que dá para fazer um vídeo cantando e ser natural. E a gente tem raízes profundas para curar, mas a gente está disposto com o tempo do Senhor. Então, eu acho que é além dos títulos, além dos rótulos, mas o quanto de tempo que eu estou investindo no secreto. Porque não dá pra gente ser uma árvore com raiz profunda se a gente não tá com a sustentação do tempo com ele lá. Meu Deus. Amém? Nossa, Amém. que coisa mais linda! Meu Deus, gente. Obrigado. Obrigado. Que mesa linda, que lugar maravilhoso. Ficaria aqui ouvindo vocês por um bom tempo, porque aqui tem verdade, sinceridade. Parabéns pelo caminho que vocês estão construindo, pelas alianças que vocês estão fazendo. Não se percam. E se um dia vocês se perderem, lembram que existe Jesus. Amém. E se você chamar por ele, ele vai te mostrar o caminho de volta. Sim. E vocês têm uma amiga aqui que ora por vocês, que conta com vocês. Tem pessoas que eu não vou conseguir alcançar com as minhas forças, mas vocês vão alcançar. Então, realmente, o tempo para mim é precioso e eu entrego todo o meu tempo porque eu tenho um senso de urgência dentro de mim. É como se é uma pressa que ela grita dentro do meu coração, vai e faz, vai e faça, vai e cumpra com o teu propósito. E eu estou muito feliz, parabéns a vocês, obrigado por aceitarem o meu convite, sigam a missão de vocês nessa terra, deixem a marca de vocês, cuidem de vocês antes de qualquer outra pessoa, se cuidem, se resgatem e sejam uma voz nessa geração, tá? Tô muito feliz. Um beijo para vocês, muito obrigado de coração por estar aqui. A vocês que estavam nos assistindo até agora, que Deus abençoe. E quem sabe, a próxima pessoa a sentar aqui nessa mesa do meu lado, seja você. Quero ouvir sua história, quero saber mais sobre você. Então curta, comenta, compartilha esse vídeo, que eu sei que você se inspirou. E se algo aqui te chamou a atenção, já chama nós ali, eu quero saber a sua história também. Que Deus abençoe vocês. Esse foi mais um episódio do Resgate a Sua Voz. Até logo, tamo junto! Ei.